Rapaz, será que esse filme é tudo isso mesmo? Bom, é o que dizem, né? Mas vamos analisar aí, ver qual é a desse filme, se ele é tudo isso mesmo. O filme que nós vamos falar aqui hoje é Contra o Mundo. Já vou adiantar que eu gostei do filme, no entanto, eu senti que tem uma galera meio emocionada, gostou demais do filme do momento, nota 10. Veja bem, em meio a tanta lacração ultimamente, eu sinto que o pessoal tá um pouco carente de filmes que apresentam um pouco mais de masculinidade. Esse filme apresenta isso, mas temos que levar em consideração alguns pontos. Vocês vão entender o tanto que eu gostei e quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração nesse filme para a gente fazer uma avaliação mais justa. Inclusive eu vou dar minha nota no final. Vem comigo primeiro, vamos analisar. Primeiro ponto que eu reparei e tenho que comentar é sobre o ator escolhido para esse filme, Bill Skarsgård, que é o mesmo ator que interpretou o palhaço Pennywise. O rosto do ator e do palhaço estão associados na minha mente, não tem como esquecer esse rosto. Então ver esse ator nesse filme foi uma grande surpresa. E mano, que surpresa! Primeiramente o cara tá shapeado. Um shape de dar inveja, chega a tá seco, assim, zero gordura. Que ódio, inveja do caramba. Queria estar com um corpo assim. Mas um dia eu chego lá, um dia... O início desse filme que mostra ele treinando e o shape dele é muito bom, cara. Isso dá uma nostalgia porque faz tempo que você não vê filmes assim, representando o herói, treinando, se preparando. E não é um treinamento qualquer, é um treinamento pesado, duro, quase mortal. Ele está sendo treinado por um xamã, como falam. Inclusive, os movimentos que o xamã faz são bonitos, cara. São bonitos de se ver. Parece até que ele realmente entende de artes marciais ou coisa do tipo. E eu acabei de pesquisar aqui, ele entende mesmo. Ele é um artista marcial indonésio. O xamã é um personagem interessante também. Começamos de uma forma bem interessante no filme. Eu não tenho o que questionar essa parte do treinamento. Inclusive você percebe que é um treinamento completaço. O cara aprende desde o Circo de Soleil a manipular armas. Nesse trecho o filme realmente ele já conquista, mas temos algumas coisas ainda para abordar. Com relação à ação, é boa, bem executada. Você vê que o ator ele executa muito bem os movimentos de coreografia de luta, como se realmente tivesse treinado, se preparado para aquilo. Inclusive ensaios de golpes são executados durante o filme, mostrando que não só ele teve um preparo, como também um ensaio para cada cena. E realmente as cenas de ação são bem bacanas, eletrizantes, te prendem e também tem aquela visão, como posso dizer, contínua da cena de ação, sem cortes. Porque quanto mais você corta, mais você perde a credibilidade do que está acontecendo ali. Mas a câmera mantém fixa, mostrando toda a ação e não tem muitos cortes. Apenas quando é necessário. Tem uma coisinha, um ponto que eu tenho que ressaltar. O protagonista da história, ele é mudo e surdo. Eu tive que me acostumar um pouco com isso, mas colocar um elemento de narração. E essa narração acontece pelo pensamento dele. E a voz da narração foi uma surpresa. É uma voz que parece um narrador de videogames. Team. I've never been on a team. Mas isso tem uma explicação, é porque antes dele ficar surdo e mudo, ele jogava videogame com a irmã dele quando ele era criança. E aí a única voz que ele lembra é do narrador de videogame. Super Dragon Punch Force 2. Player 2 has entered the game. É uma voz que ele adotou, já que ele não é capaz de falar. Mas ele adotou no pensamento dele. Ele fica pensando com essa voz no pensamento dele e, consequentemente, narrando o filme durante isso. É uma voz meio que assim. Round 1. Fight! Eu não aceitei isso muito bem de cara, apesar da voz ser bacana. É porque a voz de um narrador grosso, assim, não combina muito com ele, que é um pouco jovem, ele realmente não aparenta ter aquela voz. E lembrando que o filme ele é bem violento, não é tão pesado assim, mas tem uma violência. E essa voz, essa narração de narrador de videogame, ela suaviza a situação, deixa a situação um pouco mais leve, principalmente na parte das mortes, sangue rolando, enfim. É interessante citar que eu também vi esse filme na versão dublada, e a voz dublada, que é a voz desse narrador de games, não é tão interessante quanto na voz original. Pode ver aí, ó, podem comparar. Segundo round. Lutem! Round 2. Fight! Não tem jeito, você pode ver que a voz original dele
que é uma voz de narrador de game, é bem melhor do que na versão dublada. Realmente, na versão original, parece game. Para quem assistiu dublado, vai perder um pouco da experiência do narrador de game, que realmente parece um narrador de game. Mas vamos lá, agora que eu falei que ele é surdo e mudo, o protagonista, para ele se comunicar, ele utiliza sinais, não a língua de sinais exatamente. Sinais que ele conhece que são universais. Então é meio estranho, ele vai fazendo amizades sem saber falar nada. Mas tudo bem, porque o filme ele tem essa pegada meio que jogo de fliperama, então já indica que não é para você levar ele muito a sério. Portanto, essa parte eu vou deixar passar. No entanto, o filme ainda se propõe no meio da ação. E aí eu tenho uma crítica a fazer. A ação ela é um pouco exagerada. É claro que lembra um pouco de jogos de videogame e tal, mas tem que ser um pouco pé no chão. Não dá para levar tanto na graça assim. Tá, o que eu quero dizer com isso? É porque, mesmo o filme não sendo levado muito a sério, ele estabeleceu condições. O personagem, logo no começo, ele não vai fazer nada extravagante, porque o treinamento dele já mostra isso. Ele não tem super pulo, super força, tá ali, tá tudo no treinamento. Então a gente tem que esperar um pouco daquilo, daquelas condições que foram estabelecidas no começo. Eu só acho que o filme desrespeita um pouco isso. Vou citar aqui um exemplo da parte do filme para ficar mais claro. O protagonista ele é ágil, astuto, alto, forte, mas ele não é imune a balas. O primeiro momento de ação do filme, ele se revela para uns soldados dentro de um galpão, e ele se revela de uma forma exposta, e aí, obviamente, todo mundo começa a atirar nele. Mas beleza, ele se esconde atrás das caixas ali e fica protegido. No entanto, tem certos momentos que ele simplesmente se atira de peito aberto em meio às balas. E por incrível que pareça, mesmo estando muito perto, os soldados lá não acertam ele. É isso que eu chamo de ação exagerada, porque mesmo se você estiver jogando um videogame, você não se expõe a um tiroteio que nem o protagonista fez. Você toma um certo cuidado, quem jogou Counter-Strike aí sabe o que eu estou falando. E também fazendo uma comparação com os filmes dos anos 90, os caras eram mais cuidadosos quando estavam no meio do tiroteio, ficavam assim atrás da coluna, se protegiam de alguma forma. Agora, não se atiravam de peito aberto no meio do tiroteio, desarmado ainda por cima. E você pode ver que tem momentos que ele sai correndo e a bala comendo ao redor dele ali, e são balas de metralhadora, e nenhuma bala acerta ele, mesmo ele estando totalmente exposto. Quais são as chances disso acontecer? Mesmo em um universo meio fantasioso. E mesmo o personagem sendo muito ágil e astuto, são situações que não dá para engolir direito. Eu gosto de estar conectado com a história, e quando esse tipo de coisa acontece, que inclusive fere a proposta do próprio filme, me desconecta um pouco com a história. Eu não levo a sério o filme, dependendo da proposta, mas só até um certo ponto. O fato de nenhuma bala ter pegado ele naquele momento lá do tiroteio no galpão me soa mais como um milagre. Então, estes momentos da ação ali me irritaram. Com esse tipo de situação você vai perceber e vai te incomodar um pouco no filme. Não são tantas situações, mas tem alguns momentos. Não precisava desse exagero. Sim, agora vamos para mais uma personagem que eu adorei nesse filme, que é a moça de capacete, interpretada pela belíssima atriz Jessica Hu, que foi outra surpresa, pois eu conheci essa atriz, a primeira vez que eu vi um filme dela foi naquele filme A Morte Tá de Parabéns, onde ela tá protagonista e ela realmente tem muito carisma, essa atriz. Pelo menos naquele filme lá ela tá muito bem. Inclusive neste filme aqui, ela também me surpreendeu, porque ela manda muito bem nas cenas de ação. Realmente ela me convence como guerreira. E olha que ela não é muito alta. E não é só isso, você vê que ela tá shapeada nesse filme também. Olha essa cena onde aparece o shape da barriga dela. Olha só essa barriga dela. Shape de guerreira, shape de guerreira. Isso é disso que eu tô falando. Barriga sequinha, minha tá em dia na academia. Personagem muito bom, ela também mandou muito bem nesse papel. Só tem uma questão. Aquele bendito capacete. Ela usa um capacete na maior parte do filme ali. E fica aquele mistério desde o começo. Olha, quem é esse cara que tá com capacete? E não é só isso não. O capacete dele tem neon. Ele se comunica.
Isso mesmo, o capacete ele fica mandando mensagem. Tudo o que ele está querendo dizer, ele transmite através de um letreiro no capacete. Mais uma razão para você aprender inglês, porque são detalhes que você perde. A gente não sabe qual é a aparência dela e nem a voz dela até ela tirar aquele capacete. Aí você se pergunta, mas para que raios o capacete? Estilo. Serve pra nada, só estilo. Porque como protagonista, a menina ela não é surda e não é muda. Ela pode se comunicar, inclusive, sem um capacete. Normalmente, ela é normal. Não tem nenhum motivo para estar usando aquele capacete de neon. Então, é meramente estilo. Como se fosse aqueles personagens de anime que utilizam aqueles adereços a troco de nada. Tipo um tapa-olho ou coisa do tipo. Mas por que tem de tapa-olho? Eu só uso ele porque eu acho estiloso mesmo. Mas a personagem é muito boa, apesar desse capacete desnecessário. Quase esquecendo de falar da atriz mirim Kim Copeland, que atua junto com o protagonista. Porque tanto a voz de narração de game, quanto essa menina, fazem parte do imaginário do protagonista. Mas essa personagem, que é a Mina, é essencial para a história, tem uma conexão lá com o protagonista, e também é fundamental mais pra frente. E por fim, eu não poderia deixar de falar da última cena. A luta com o boss final, o chefão. Sim, gente, eu vou soltar spoiler aqui, não tem como eu falar do filme sem não mencionar alguns pontos de spoiler. Mas o chefão final é o Xamã, o mestre que treinou ele para toda aquela bagaça. Até aí eu achei um desfecho interessante, nada melhor pro protagonista do que enfrentar o seu mestre, aquele que ensinou tudo, aquele com quem já lutou, conhece as fraquezas dele, ele conhece a fraqueza dele, todo mundo se conhece, e agora é a trocação de soco no modo mortal, para valer uma última vez. E juntamente com o protagonista está a menina do capacete, para ajudar ele nessa batalha. E aqui é mais um ponto que eu me decepciono. A menina começa a lutar com ele sozinha, porque o rapaz ali fica meio relutante de lutar contra o mestre dele, fica no canto dele, só observando, ainda processando a informação de que tem que lutar com o mestre dele. Aquele que ensinou tudo que ele sabia desde criança e tal. Mas a menina, como mal conhecia ele, parte pra porrada sozinha. E ela manda bem, cara. Desfere uns socos ali no mestre, o mestre sente a pancada, e você percebe que tanto o protagonista quanto essa menina, eles estão praticamente nivelados. Porque ela luta com o mestre dele e já começa se saindo muito bem. Mas o xamã consegue virar o jogo e começa a bater na menina. E o protagonista, nesse momento, se sente obrigado a ajudar a menina. E aí, de fato, começa uma luta de 2 contra 1. E foi esse momento que eu não gostei, porque eu achei que deveriam ter dado um pouco mais de moral pro xamã. No momento em que o xamã está lutando com a menina sozinho, ele sente uma certa dificuldade apenas lutando com a menina. Mas aí no momento que os dois se juntam para lutar contra ele, aí ele começa a dominar a situação. Não faz sentido. Ele não deveria dominar a situação lutando sozinho, 1 contra 1 ali, e por que com 2 contra 1 ele tem mais facilidade? Teria sido legal se o xamã, no momento que lutasse com a menina ali sozinho, desse uma surra nela com facilidade. E aí sim o menino lá ia interferir na luta. E não foi isso que aconteceu. A menina logo no começo dá uma surra nele. E sem contar que não faz sentido, né? Ele tem mais facilidade de bater no 2 contra 1 do que 1 contra 1. Aí quando eu vi isso acontecer, já me desprendeu de novo do filme. Mas tem gente que elogia, que achou essa cena muito massa e lutando com o chefão lá, que é o xamã dele. E realmente a cena é muito boa, bem executada, tem ótimas coreografias. Eu só não gostei do jeito que foi construída, desmerecendo o xamã logo no começo. E é isso, esses são os meus pontos que eu gostaria de ter falado. Muita gente achou esse filme o máximo, o filme de ação do momento, não sei o que, nossa, foi um colírio para meus olhos. Mas são um bando de emocionado. Esse filme não é tudo isso não, tá? Eu dou um 6,5 ali. A minha nota para poder passar é 6. Realmente é um filme que me divertiu, eu gostei. Fiquei concentrado na história, me desprendi em alguns momentos, meio forçados, mas você ignorando esses fatos, você curte o filme sim. E muita gente falou, não, e porque esse filme ele traz a essência do filme dos anos 90? Não traz não, cara. Os filmes dos anos 90 são um pouco mais pé no chão. Ai, mas por que você não entendeu a proposta do filme? Eu entendi, mas não precisa exagerar. O próprio filme colocou as condições dele e extrapolou um pouco. O filme é interessante, sim, mas também não traz nenhuma cena memorável.
ou nostalgia dos anos 90 ou coisa do tipo. Também não me traz aquela sensação de, poxa vida, gostei, assisti uma coisa boa esse fim de semana, me emocionei. Não. Por isso que eu dou o 6,5. É isso. Sem mais a acrescentar, espero que tenha gostado da minha análise. Eu fui o mais sincero possível, o mais racional possível, sem estar emocionado, porque o pessoal sabe como é que é, né? O filme estreia, muita gente vai assistir emocionado no cinema, diz que o filme, que top, não sei o quê. E aí acontece um efeito parecido com o efeito do Adão Negro. Todo mundo falando que o filme do Adão Negro é ótimo, que não sei o quê. Mas não demora muito, começa a aparecer uma porrada de críticas sobre o filme. E aí chega-se à conclusão que aquele filme que era bonzão no começo, na estreia, não é essas coisas no final. Mas eu acredito que não é o caso desse filme. Eu acredito que ele não vai decair assim, não. Não deixe de comentar nos comentários se você concorda comigo ou não. Se você assistiu o filme e teve uma perspectiva diferente. Deixa seu like também, porque assim eu vou entendendo que você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo. Sem mais a acrescentar, ficamos para o próximo vídeo. Até lá!